Não é desemprego, é sabático. Exatamente. É tudo uma questão de branding. É como voltar a falar do canguru, a primeira fake news que eu caí como um patinho. Twitter. Por que eu tô passando no meu Twitter, gente? Isso é muito arriscado. Isso é muito arriscado. Afeta diretamente a nossa visão de mundo. Só que nem tudo que está online eu não estava lendo o nosso. Isso que eu ia falar, de outra pessoa. Você não tá lendo o nosso episódio. Para a gravação. Eu tô assim, não é esse o meu tema. Eu vou deixar pra ver até onde vai. Vamos ver se ele vai amarrar no final. Eu quero ver se no final ele vai conseguir juntar tudo isso. Olá, Fryers! Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães e esse aqui é o Frita Comigo, podcast bem-humorado de atualidades, com episódios quinzenais, temporada 2025 no ar! E hoje aqui com Roberta Valentim. Conta pro povo quem é você, aonde te encontra. Meu nome é Roberta, eu sou designer e ex-roomie, eterna irmãzinha de Robledo. Linda, 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 linda. E onde me encontra? Eu me encontro lá no Twitter, na minha casa, provavelmente. O que é como Robledo Valentim, não é? Nas redes, no Twitter. Por que eu tô postando no meu Twitter, gente? Isso é muito arriscado. Isso é muito arriscado. É @Roberta Valentim no Twitter e no Blue Sky, caso alguém esteja por lá. Tem uma galera. E Rob Valentim no Instagram. Chique. Mas lá eu só biscoito, lá eu não falo de nada. Interessante. Bom, o que une um estúdio de animação japonês, o Estúdio Kleber, todos sabemos. O Estúdio Kleber. O pior é que do jeito que eles são, tipo, pelinha pra poder caçar conteúdo na internet que fala deles, por exemplo, não pode colocar corte de nada deles aqui, senão eles derrubam. Derrubam. Não pode falar o nome também não, tá, pois gente? Então fica aí o Kleber, todos sabem. Mas apesar de eu estar aqui, haverá sinais, ó. Estou com minha camiseta do Mificino Totoro, que eu comprei lá no Chile. Acho tão chique. É de uma barraquinha de rua. Não licenciada. Fala isso não, que o Miyazaki brota aqui do nada e tira dele no tapa, tá? Não, enfim. O que junta, então, esse estúdio Kleber, a inteligência artificial e uma certa popstar, que a gente também não sei se pode dizer o nome aqui, senão ela vem cobrar boleto na cara. Direitos autorais. Vamos falar de direitos autorais online, como é que fica essa bagunça Direitos autorais em tempos de internet e IA. Eu tenho um assunto, eu quero puxar um negócio no início do episódio que a essa altura da temporada, já deve ter reparado que todas as nossas capas de divulgação, muitas delas são feitas com inteligência artificiais, cenários surrealistas e tal, fazendo uma brincadeira com isso. E aí, experimentando muito disso, eu descobri duas coisas. Primeiro, que o podcast vive tocando em assuntos que aparentemente a inteligência artificial não gosta, as big techs, porque aparecem cortes mesmo, tipo o chat... GPT. Não, eu quero usar outro nome, poxa. O GPT, ele não fala mal sobre ele dele mesmo. Por exemplo, o benefício do GPT, que fala, não, por favor, não vou fazer isso. Me respeite. Me respeite. E também da loirinha. A loirinha é outra barreira legal, que ele diz, olha, você não vai falar mal nem de mim, nem de Teitei. Igual eu. Duas coisas que eu me recuso a falar mal também. Eu, Taylor Swift e eu mesma. E se for pra escolher, eu prefiro falar mal de mim mesmo. Brincadeira. E assim você descobre uma Swift. Brincadeira, não é assim também. Não, mas a brincadeira é porque ela é meio na indústria americana um standman no assunto de direitos autorais. Tanto, não só com inteligência artificial, mas antes também com as plataformas de streaming, quanto que era pago pelas pessoas que estavam envolvidas na música. Não tem uma história assim? Eu acho que, tipo, depois de tudo que aconteceu com a Taylor Swift, com ela ter perdido os direitos das próprias músicas e etc., ela provavelmente, o jurídico dela virou especialista em barrar esse tipo de coisa e proteger ela e as obras dela dessas coisas. Tipo, eu lembro que no começo, quando a gente começou a ter coisas... Eu não sei se a galera de casa fraga esse mundo. Você consegue fazer um rápido recap? 2019, a Taylor Swift mudou de gravadora. E ela já era esse fenômeno que a gente conhece hoje? Já tinha 2 álbuns do ano do Grammy, já era a pessoa que mais vendia álbum no mundo há algum tempo. Isso que ano? 2019. Então já tava engatilhada. Foi pós-Reputation, assim, ela tava, tipo, indo pro sétimo álbum. Já tinha dado treta com Kim Kardashian, não sei o quê, blá, blá, blá. Todas essas tretas. Já tinha subido e caído no conceito de muita gente, muitas vezes. Só que aí, a gravadora que ela mudou de gravadora, a gravadora que ela
que ela estava antes foi vendida para um cara que sempre foi tretado com ela, que é o Scooter Braun, que era um empresário, ele é empresário do Justin Bieber, da Ariana Grande, Demi Lovato, e ele sempre, tipo assim, quando todas as tretas que ela se meteu, ele estava do outro lado provocando. E aí ele comprou essa gravadora na esperança de que ele ia fazer muito dinheiro com o catálogo dela, porque honestamente só tinha ela de relevante na gravadora, a gravadora existia em função dela, e aí ela saiu. O ex-dono virou e falou, já que você vai sair, não tem motivo para eu continuar com a gravadora, vou vender, e esse cara comprou. Quando ela descobriu que estava sendo vendida para esse cara, que ela já era tretada, ela falou, não quero as minhas músicas na mão dele, me vende as minhas músicas, porque teoricamente as músicas pertencem à gravadora, porque foi feito com a estrutura e tudo da gravadora. Aí o cara falou, não, sem o seu catálogo ninguém compra, ela se ofereceu, queria pagar milhões lá, não quiseram vender, ela falou, putz, me fudi, porque agora as minhas músicas estão na mão de um cara que eu odeio. E aí, desde então, surgiu todo o projeto de regravar as próprias músicas para que ela tivesse direito sobre elas. E só trazendo para esse lance do... E aí, só para completar, aí que vem os Taylor version. E aí ela passou por todo um processo de regravar os primeiros porque 6 a parada álbuns. era, ela porque, na verdade, a gravadora... Isso que eu acho interessante na história. Ela não tem como deixar de ser a propriedade artística dela. Ela tem os direitos das músicas porque ela escreveu todas elas. Ela é a compositora Ela do é que a compositora canta. de todas elas. Porém, ela literalmente não tinha o direito sobre os arquivos. Ela não tinha direito ao MP3. Ao MP3 da gravadora. Do próprio CD. Porque quando você grava, você usa o estúdio da gravadora, as músicas da gravadora, a equipe da gravadora. Quem banca a produção do álbum é a gravadora. Quem banca o clipe é a gravadora. Quem banca o photoshoot que vai na capa do álbum é a gravadora. Então, tudo que sai daquilo ali pertence à gravadora. Mas as músicas pertenciam a ela. A Kelly Clarkson foi genial e falou, as músicas são suas, por que você não regrava? Ela falou, ótima ideia. E aí foi todo o projeto de regravar todos os álbuns anteriores. Acabou que nem precisou. Mas não sei se você sabe, isso ela ou qualquer artista que escreva as próprias músicas? Cada contrato é de um jeito, inclusive depois que aconteceu com ela, artistas do mundo inteiro correram para poder revisitar os seus contratos e ver o que dava para fazer, o que dava para mudar e tal. Mas cada contrato é de um jeito. No caso dela, ela tem essa sorte dela compor. Porque se fosse de outro compositor, talvez a pessoa não teria nem essa saída, sabe? Entendi. E aí pegou, voltou, começou a regravar tudo. A mídia e a galera, os fãs, compraram muito a ideia de apoiar as regravações. E fazendo isso, acabou... A vida às vezes é engraçada até para quem é bilionário, né? Porque com isso ela acabou revisitando os outros álbuns, os antigos, que fez surgir a ideia da The Eras Tour, que foi a turnê que estava rodando até ano passado, que é a turnê mais lucrativa da história, bateu mais de 1 bilhão de ingresso, e com esse dinheiro ela foi lá e recomprou a obra dela, que são os álbuns antigos. Comprou os MP3. Aí chegou com um pendrive bilionário e falou, toma agora é seu de novo, assim. E acabou esses dias, o pessoal estava chamando de Swift Independence Day, assim, porque foi o dia que ela reconquistou a independência dela. E é interessante essas coisas. Um dia importante para a história americana. Um dia importante para a história americana. Claro. E eu acho interessante, até tocando no assunto desse tema, que é, ela já não era nem por questões de dinheiro mais, sabe? Porque as pessoas estavam praticamente só ouvindo as versões originais, as novas, né, na verdade, as regravadas. Ela estava ganhando rios de dinheiro, porque as pessoas estavam comprando os álbuns novos e etc. Mas é a questão de ter controle sobre uma coisa sua, né? E aí eu acho que é interessante que isso conecta com a pauta de direitos autorais, porque ela não tinha controle sobre 6 álbuns da história dela. E aí você pega, quando você não tem controle de um vídeo, de uma foto, de uma música, você pode, se eu pagasse pra gravadora, eu podia usar essa música em coisas que ela nunca concordaria em colocar, sabe? Poderia usar numa campanha eleitoral que ela não aprova, num produto que ela não consome. Ou num filme que ela nunca aprovaria, entendeu? E eu acho que, às vezes, as pessoas se preocupam muito com essa parte do financeiro, e eu acho que a questão do Estúdio Kleber também, que o pessoal fala assim, eles não vão ficar mais ricos ou mais pobres se eu fizer uma imagem minha no estilo deles. Mas não é só sobre isso, sabe? É muito sobre a pessoa ter o direito de escolher em que a arte dela vai ser atrelada. Principalmente nesse contexto artístico que vem de uma produção própria, né? Sim, exatamente. Tem um áudio da a Camila, @Kalak, que é ilustradora, artista, visual, para poder somar nessa conversa. Aí eu proponho da gente ouvir o álbum dela e dar uma olhadinha no cardápio.
O áudio dela, vai ser o coversion. Eu só aceito se for A coversion. gente vai ouvir o coversion e a gente dá uma olhadinha no cardápio. O que você acha aqui do Magri? Show. O Magri Version. Então tá, vamos ouvir a cá. Play. Oi, meu nome é Camila, eu sou ilustradora e designer. Eu trabalho principalmente com ilustração para motion, que é uma área da ilustração mais comercial, né? Acredito que, assim como muitos outros artistas, eu não acho que é legal o jeito que a inteligência artificial vem sendo usada hoje em dia. Tem as questões trabalhistas, tem as questões climáticas, né? Mas acho que um ponto que realmente me pega é que eu acho o resultado muito pobre, e nem só numa visão estética, porque eu acho que a inteligência artificial tem melhorado muito nesse aspecto de estar cada dia mais bonita, menos plástica, mais consegue imitar estilos, né? Mas eu acho que a gente perde muito tirando do processo o processo. Não tem processo, né? Tem só o prompt, o resultado e a alteração. E eu acho que a gente aprende muito no processo. Eu fico imaginando que se fosse uma inteligência artificial ética, treinada só com o meu trabalho, só eu pudesse usar, eu acho que eu ainda não usaria, porque não tem onde crescer, ela ia ficar redundante, ela só ia entregar o mesmo tipo de imagem, o mesmo tipo de situação, e não tem aquele momento de que você está criando uma coisa e você comete um erro, ou você aprende uma coisa nova, e você leva isso para o seu trabalho seguinte, para o outro, e você cresce como artista e também entrega trabalhos melhores. Outra situação que isso acontece é que, por exemplo, na minha área, que é da animação, um cliente contrata uma equipe para animar, né? Então, sou eu, ilustradora, às vezes tem mais ilustradores, às vezes tem um roteirista, uma pessoa que fez o storyboard, o ilustrador, o cara do som, enfim, um monte de gente. E aí ele vai lá e substitui isso pela inteligência artificial, e eu acho que perde essa parte que é colaborativa, que é o rapaz do storyboard fez uma coisa, mas eu tive uma ideia mais legal, e aí eu trabalho em cima disso, e aí o animador que poderia animar do jeito que eu imaginei, mas ele é outra pessoa, com outra bagagem, com outras ideias, e ele vai lá e anima de um outro jeito que eu não estava esperando, e que também eleva o trabalho, eleva o resultado final. E eu não estou falando isso porque eu acho que a inteligência artificial é inútil, eu acho que dá para ser usada como ferramenta, mas não é como ela vem sendo usada, e não é como ela foi feita para ser usada, né? A gente está falando aqui de inteligência artificial de modo aberto, mas é inteligência artificial generativa, porque a inteligência artificial mesmo a gente tem usado, e eu acho que há muitos anos, né? Que é, por exemplo, o Photoshop sempre teve ferramentas de preencher de modo inteligente, ou expandir ali um pouquinho a imagem, porque você precisa de uma imagem um pouquinho maior para uma colagem, ou no Illustrator, às vezes, tem a questão de transformar uma imagem em vetor, ou até mesmo na animação, né, que a interpolação entre um ponto e outro, ela gera automaticamente esses frames entre eles. E eu acho que todos esses usos são válidos. Tem até agora uma IA nativa do Illustrator que ela recolore automaticamente, que eu acho legal. Às vezes eu uso para me dar uma nova ideia de cor, aí tem que editar, porque ela não é boa em contraste, mas enfim. E eu acho que dá para usar como ferramenta, dá para usar como bater uma bola ali num brainstorm, ajudar você a criar, sei lá, hashtag para o Instagram, mas não dá para substituir completamente o trabalho, porque eu acho que empobrece. E eu tendo a acreditar, eu tendo a ser otimista, né? Mas eu acho que não vai substituir a gente, eu espero, né? Acho que a gente vai ter um momento aí de perder muito trampo, do artista ficar na baixa realmente por causa disso, mas eu acho que vai ter uma contracultura de valorizar o processo, de ter coisa mais manual, de ter coisa indo contra essa corrente. Eu acredito nisso e eu espero que seja
esse o futuro que a gente vai ver. Ó, definimos. Eu vou querer a barrinha de caramelo. Ah, eu vou querer chocolate, né? Sempre. O cookie de chocolate, finalmente, né, gente? A gente tem. Hashtag Team Chocolate. Chocolate é muito melhor, né? Sim. Não é o que os dados têm mostrado, e aqui no podcast a gente não pratica anticiência. Tá? O de caramelo Eu vou ser tem ganhado. terraplanista, então, pra provar que. Eu não tinha te visto. Você é caramelo ou chocolate? Pra cookie. Acho que chocolate. Aí, viu? Ela ainda não experimentou. Ela não experimentou. A gente tem 72 horas pra mudar isso. Eu e Cadu rezando pro pneu pra poder. Eu quero resultado impresso desse do... Contagem impressa de votos dos cookies. É isso. Corta. Mas sobre o áudio da Ká. Primeiro, Ká, muito obrigado, amor, por ter contribuído. E eu já falei isso com você. Eu quero você aqui pra fritar com a gente ainda, presencialmente. Muito bom, gente fritada, que dá gancho pra gente. Ela levantou algumas coisas que me interessou. Uma delas, técnica, mas que eu acho legal passar, que é a diferença de inteligência artificial no geral para inteligência artificial generativa. Sim. Que é o ChatGPT, DeepSeek, mais ou menos como a gente conhece, e que neste momento estão mais ligadas a essas questões de direitos autorais. Sim. Porque elas geram algo a partir da internet já produzida. Eu ou acho algo de que- muitos direitos autorais. Sim, a questão é, tipo assim, gente, IA existe pra 1 milhão de coisas, assim. Tem um filme dos anos 2000 lá, na época que o Jude Law tinha cabelo, que ele era uma IA, sabe? Tipo assim, IA não é novidade, mas é isso, coisas que se autoalimentam ali no quesito de... E aí algoritmo viraram palavras meio para um monte de coisa, mas que também já existia. Sim, mas quando a gente está falando dessa parte de criação de conteúdo, principalmente, a gente está falando de IA generativas, que são essas ferramentas de ChatGPT, Midjourney, tipo, que produzem conteúdos, às vezes imagens, vídeos e tal, baseados de uma forma meio que, tipo, quase extrativista de coisas que já existem. Então, assim. eu até pesquisei aqui pra gente dar a letra. A inteligência artificial generativa, a Gen IA, é uma área da inteligência artificial que se concentra em criar novos conteúdos, como textos, imagens, músicas, vídeos e códigos, a partir de conteúdos referenciais. Diferentemente da inteligência artificial tradicional, que analisa dados e faz previsões, a generativa, entre aspas, inventa algo novo baseado no que aprendeu com grandes quantidades de dados. Sim. E é isso, tipo assim, velho, IA é utilizada há muito tempo para muitas coisas, sei lá, estudos científicos, às vezes. Hoje a gente tem computadores que usam da IA, como ele disse, para prever dados e fazer previsões e cálculos que antes eram, tipo, impossíveis É legal de a gente ser fazer esse feitos. recorte também de áreas, assim, porque a IA aplicada à educação, à saúde, A saúde, principalmente. à segurança pública, são outros recortes. Aqui então a gente está falando mais realmente da generativa. Sim, porque eu Daqui- acho que é essa IA que hoje, assim, com todo respeito, não tá trazendo nada de muito, sabe, tipo, produtivo e Não, e eu diria evolutivo que é para a que a está no bolso sociedade. das pessoas. Sim, É a que está no celular, é a que é gamificada. A coisa de ser chat é ajuda muito muito. friendly, é muito amigável para que a coisa aconteça. Inclusive, né? falando em ser amigável, eu acho que, por exemplo, essa trend que foi o do estúdio Do estúdio Kleber. Kleber, do estúdio Ghibli. Pra quem não... Todo mundo já deve ter visto. Recentemente viralizaram fazer a sua versão anime. Que era Nessa estética específica do estúdio Ghibli. que rouba, não vamos medir palavras aqui, E, gato, bufo. a estética do estúdio Ghibli. Gato. E aí, tipo, é uma coisa que se espalhou como, tipo, gasolina, fogo, não sei como é que fala isso mesmo. Fogo na gasolina? Fogo na gasolina, talvez seja essa expressão. Não, fogo na gasolina, né? Não, Fogo no na fogo dá também. Fogo no Kengarau! Isso, Se espalhou rapidamente pela internet. Como eu ia dizendo. Como eu ia dizendo, se espalhou rapidamente pela internet, mostrando pessoas em situações normais, mas com a estética reaproveitada dos filmes do estúdio Ghibli. Reaproveitada. é uma Quem boa não palavra sabe nessa são os conversa filmes também. tipo A Viagem de Chihiro, O Homem e a Garça, Meu amigo Totoro. Meu Amigo Totoro. Meu vizinho Totoro. e eu gosto da menina do iFood lá, Clube de entregas Kiki. esse aí, muito divertido. A Fuji da bruxinha. A Princesa Mononoke. A empresa Monononononono. O castelo animado. Essa série de andante. filmes que tem uma estética muito específica, é muito característica deles, assim. Acho que a Viagem de Chihiro é a mais famosa, né? Ganhou Oscar, talvez? Talvez. Acho que sim, de animação. E esses filmes têm uma estética muito específica e é aquela coisa que, tipo, além de ser muito fofo, muito bonitinho, muito lúdico, se espalhou rapidamente na internet através de trend. Você colocava sua foto lá, ele te É devolvia. prático, isso que eu falei da gamificação, Ele é te rápido. devolvia com a versão do estúdio Kleber. Ai, Roberto, você não tá vendo, mas eu já estou. Pode vir. Ai, meu Deus, chegou. Todo amor. Obrigada.
Ai, gente, olha, você vê. Muito obrigado. Ser convidada para poder falar de Taylor Swift e ainda ganhar lanches. É, É a vida que eu pedi a É a Deus. vida, perfeita. Obrigada. Essa barrinha eu não conhecia, foi a Elisa, obrigado, que me apresentou no primeiro episódio. E pra mim, ela ficou sendo, assim, complicado de lidar. Você já provou? Não, Depois eu não você sou vai muito fã de provar. caramelo, eu confesso. Ai, são bom. Muito maduro. Papinho. Muito maduro da Nossa, parte. sério. Isso é muito bom. Não, Vai se- rendendo, se vai eu comer falando. isso aí, vai agarrar chocolate no meu dente também. Uhum. O que tem isso aí, o Estúdio Kleber? A questão do Estúdio Kleber é que, além de tudo, é muito, como você disse, é muito prático Uhum. e é muito fofo, tipo, é muito lúdico e dá uma imagem muito friendly para essa ferramenta que vem sofrendo críticas. Uhum. Então, existe um jeito mais Inclusive prático, ambientais, mais pelo tanto de água prático. que usa para resfriar os geradores que Sim. geram essas imagens. Inclusive, eu tava assistindo uns vídeos sobre o tema e eu tava assistindo um vídeo sobre o Hora Thiago. Quem não conhece o Hora Thiago? Agora, Thiago. Recomendo super. Vai falar de tudo com muito mais eloquência do que eu jamais seria capaz. E eles falam que a questão dessa primeira trend de ser com o Estúdio Kleber é quase um ataque pessoal, justamente pelo tema e por como o Miyazaki, né, que é o principal diretor cabeça criativo do estúdio, o que ele pensa sobre essas ferramentas, ele é absurdamente contra. Ele fala que é uma aberração. E pela manualidade com que as próprias animações do Estúdio Ghibli são Sim. feitas, né? E até os temas abordados, sabe? Também. Tipo, a gente tá falando de filmes num geral, ele é japonês, a maioria deles trata de alguma forma meio quase que sutil ali, meio lúdica, sobre as relações de trabalho, sobre o Japão pós-guerra e sobre as questões do meio ambiente. A gente assistiu esse último, o Menino e a Garça. Ele tem uma ligação muito forte com o meio ambiente e O tal. Pônio também. E são É áreas muito que sobre o são meio ambiente. extremamente afetadas pela proliferação dessas IAs generativas, que é justamente a parte de trabalho, porque precariza e tira o trabalho de muita gente, Sim, já tem tirado. e a parte do meio ambiente, que, tipo assim, você, sei lá, gerar um e-mail, você gasta uma garrafinha de 500 ml de água. Imagina para gerar um vídeo, uma foto, sabe? E isso em escala, né? Porque não é só um Gigantesco, seu, é o mundo usando. Imagina o mundo inteiro, todos os seus Que já primos, está em colapso todos climático. os seus primos fubangos no Instagram, fazendo montagem dele, Estúdio Ghibli. O primo que provavelmente não sabe nem o que é o Estúdio Qual é o Ghibli e não Estúdio se preocupa com o gasto de água do mundo, mas tudo bem. Mas as pessoas falaram um pouco disso, que mas tem que pensar também sobre a valorização do estúdio, uma vez que a estética vai rodar mais, vai ficar mais conhecido. Mas eu realmente não acho, né, que vai ficar mais Gente, conhecido, você porque quer não é uma propaganda. Se você quer democratizar o acesso ao estúdio, ao cinema e à animação, você tem que oferecer curso de graça, falar sobre nas redes sociais, oferecer mostra de cinema. Isso não é democratizar estúdio, sabe? Tipo, existem formas mais deles. saudáveis e éticas de fazer isso. Então, assim. puxando outro assunto que a Ká trouxe, e que pra mim define muito o trabalho do Estúdio Kleber, ficou melhor do que o Estúdio Ghibli, que é essa manufatura artística do que eles fazem. Nessa época da trend, viralizou um cortezinho, acho que de algum dos personagens, dizendo algo que significa muito esse entorno de toda vez que se coloca intenção em algo, que se cria algo, esse algo ganha vida. Desse fazer artístico, né? Sim. Dessa intenção artística. O Estúdio Ghibli tem uma poética própria, como a gente disse, é reconhecida. A Ká falou um pouco do que interessa a ela no fazer artístico. Do processo, do né? processo. Sim. Que é isso, né? A arte, além da estética final, ela é o processo de um artista. Sim. Né? Então, a gente é simplesmente falar que não precisamos mais dos artistas, né? Sim. Seria uma coisa meio esquisita nesse sentido. E outro do inesperado, que aí eu acho que é muito interessante. O inesperado, o erro, assim. De repente eu ia fazer uma coisa, mas naquele dia meu humor estava diferente, eu produzi outra. Ou, eu estava naquele projeto agarrado, aí eu chamei a Hobbs, e a Hobbs trouxe uma outra visão, e Sim, esse a parte projeto virou uma outra colaborativa, coisa. né, também. É. Porque acaba que com essas ferramentas, acaba que não tem muito processo. Ela é bem sucinta e é meio que isso. Você tem o prompt, ele faz, às vezes tá bom, às vezes você pede uma alteração ou outra, mas não tem colaboração, não tem a imperfeição humana, não tem o humor, não tem o seu repertório. Tipo, Tem o prompt e a execução. E aí você vai ter o repertório da IA generativa, que é uma máquina. Então, assim. E eu acho que a questão na arte em si, eu acho que eu acho que tá intrínseco da criação humana, arte, você colocar o seu repertório, a sua visão. Quando você terceiriza isso para algo robótico, sabe? Para mim é algo vazio, é algo que Vazio de sentido, né? Sentido. Pode ser, tipo,
por exemplo, pode ser esteticamente funcional, igual antes era muito visível quando era IA. Tipo, as coisas eram muito plásticas, a textura era muito... Dava pra perceber, seja pela textura da pele, seja pelo olhar esquisito, seja por ter um dedo a mais. Mão era bem ruim de fazer, Era né? bem... Hoje tá quase perfeito. Gente, eu caí no truque do canguru. Ai, Temos que falar sobre o canguru. precisamos. 我想他始终啊，能听哎，sorry，我就哎呀，就啊，我那个哎呀， Olha, assim, canguru. Vamos falar sobre o canguru. Essa foi a primeira fake news que eu caí como um patinho, cara. Velho, eu demorei uns 2 dias pra alguém comentar alguma coisa e eu descobri que não era verdade. Não, eu tinha dúvidas, mas uma vez que a gente fala em voz alta, escancar ridículo, né? É um canguru de suporte emocional. Sei lá, segurando velho. o próprio passaporte. País peculiar, eu Claro, acreditei, claro. assim. Mas eu lembrei também da jaqueta bomber do Papa. Ah, nesse eu não Que caí. eu falei, Esse eu não caí. Mas o canguru foi nível assim. Eu vi, achei bonitinho, compartilhei e falei, ai, que fofo. Acho que todo mundo caiu nessa. É a coisa da velocidade do feed, da rapidez. Passa. Você fala, ai, gente, que Austrália. fofinho, Passa. E manda. Encaminha em 7 grupos e passa. E essas pessoas encaminham mais 7 grupos. Exatamente. E é isso. E aí, depois de uns 2 dias, alguém falou assim, hahaha, igual a fake news do canguru. Aí eu falei, o quê? É fake news. É fake news. Porque primeiro já tava tendo o drama do labrador lá, da menina que... Foi junto, Foi né? junto as Aí. histórias. Então, assim, pra mim, as duas entraram juntos. Inclusive, no dia que o labrador embarcou, meu primeiro pensamento foi, e o canguru? E o canguru? 我想他始终啊，能听哎，sorry。 Talvez o ponto agora nem seja mais sobre a IA não faz coisa boa. Porque tem fake, Faz, tá começando a fazer como o canguru que a gente passou pelo E eu acho que é até, tipo, por isso que deve se regulamentar, deve se falar sobre sinalizar de eu alguma acho que sou forma. bem a favor da sinalização nas Porque redes. agora não tem mais esse lance do tipo, dá pra perceber de cara, se, tipo, a gente tá, enfim, né, vem eleição aí, vem um monte de Uhum. coisa. Eu lembro que a gente tava brincando de Taylor Swift, eu tenho uma figurinha que é a Taylor Swift pra lá do Bolsonaro, velho, tipo assim. Só que, obviamente, você batia o olho e você falava que era fake, porque você tinha, na época da Eras, tinha ela comendo pastel no Rio de Janeiro, essas coisas. Só que era claramente fake. Só que Meme. hoje, era meme, exato. É por um efeito de meme. Hoje, e eu acho que por isso até rolou essa atenção da equipe dela pra começar a cortar as coisas, hoje não dá mais pra saber, sabe? Hoje você consegue gerar uma imagem muito próxima Muito próximo. Dá pra descambar pra lugares terríveis, né? Sim, exatamente. E eu acho que aí a gente volta nesse tema da importância de se regulamentar, de ter aviso, ou de se proibir de alguma forma certas pessoas ou marcas, que é o que a gente estava falando do Ou Estúdio prompts, Kleber. né? Tipo assim, de nudez, blá blá blá, Sim. de coisa, né? Bom nem sem falar, incentivar. Porque hoje a gente não vai, daqui a um tempo a gente não vai mais conseguir diferenciar, sabe? Eu vi uma reportagem sobre a Disney estar construindo um processo, né, tipo, elaborando como ela vai fazer esse approach de um processo com o Midjourney, porque é parecido, porque quem sabe o Midjourney também é uma dessas IA generativas mais de imagem. A mesma coisa que o GPT fez com o estúdio... GPTIC. O GPT com o estúdio Kleber. Isso. Não vai pegar a gente não. Não, a aqui gente vai beber. não, loirinha. Tomar um red flag da Tripay, né? O chat LGBT. O chat LGBT só fala assim: você poderia fazer um e-mail pra mim? Ele fala, Yas Queen! Old Mo! Old Mo. GLBT? Diversidade? Foco. A Disney estava buscando Montando. um processo contra o Midjourney, porque eles estavam fazendo algo parecido, que rolou com o Estúdio Ghibli, com as imagens, com os traços dos desenhos da Pixar. E da própria Disney. Foi uma trend há pouco tempo antes da do Sim. Estúdio Kleber mesmo. Isso, e aí a questão é, a Disney está conseguindo provar, né, quer provar nesse processo, do peso que isso pode ter na questão de destruir a própria imagem dela. Tipo, quando você vê... O ponto dela é meio que os traços são dela. Sim, independente se a IA tá usando, né? E além dos traços, acho que a gente tá falando... Quando a gente está falando de coisas que são tão populares como Disney, como Taylor Swift, como o Estúdio Kleber, tem uma questão que essas coisas têm, essas marcas, né, porque são marcas, têm valores muito já, tipo, que a empresa valoriza muito atrelados a ela. Uhum. E, por exemplo, quando você vê um personagem, você tá há anos ali vendo desenho Pixar, você bate o olho, você sabe que aquele traço é da Pixar. Quando você vê um bichinho que tem aqueles traços falando uma coisa, você vê se tá de coração aberto.
Porque você tá de coração aberto para essas obras há 20 anos. Sim. Sabe? Tipo assim, se Ela você... pega todo o capital de afeto que essas marcas construíram com suas audiências. Exato, tipo, todo o respeito, toda a confiabilidade que você Isso. tem quando você tá falando de uma obra, tipo, do Miyazaki ou da Disney, que estão em lugares opostos da mídia, mas tudo bem. Mas essas empresas, essas marcas, essas identidades, elas carregam com si tipo, uma bagagem de confiança muito grande. E aí, se você Algumas bota... vezes de valores também, Sim, né? e Que por nem também exemplo- teve a do estúdio Kleber envolvida lá com o Irã, eu acho. Foi Israel. Israel. Você tá... Isso é muito absurdo. O governo de Israel simplesmente fez uma imagem com os traços do estúdio Kleber, falando, tipo, bem deles, sabe? E qualquer pessoa com bom senso no mundo sabe o quão traumatizante é o Japão com guerras. E aí você tá usando, tipo, os traços dele pra falar a favor de uma guerra que tá sendo esse absurdo que tá sendo a guerra. Para além Da do absurdo de Palestina. ser com a própria produção artística do estúdio E Ghibli. tipo assim, vamos supor, você bate o olho e você vê a produção, se você conhece as produções do Estúdio Ghibli, e aí você bate o olho e você fala, o Estúdio Ghibli apoia o Estado genocida de Israel? Entendo. Fazendo genocídio? Aí você fala, que absurdo, sabe? Tipo assim, e é a mesma coisa da Disney, tipo, se você bota lá um bichinho que tem os traços parecidos com a Elsa. Nossa, que vergonha, eu falando Elsa. Elsa, falando uma coisa completamente absurda, você vai achar que é a Disney que tá falando aquilo ali, sabe? Sim. Tipo assim, obviamente a gente tá falando de Disney, de Estúdio Kleber, de Taylor Swift, a gente tá falando de gente que é muito milionária, e eu, longe de mim querer defender bilionário, mas assim, é uma coisa que, obviamente, esses são foram os primeiros a serem copiados, ou que foi, tipo, enfim, alvos para essas trends, essas coisas, mas é uma coisa que afeta todo mundo. Igual a gente recebeu o áudio da Ká aqui, eu conheço a Ká há mais de 10 anos, eu vi ela desenvolvendo o tracinho dela, não sei o que, até ela virar artista ilustradora que ela é hoje. Se chegar num ponto que, tipo, beleza, a Disney talvez não fique mais rica ou mais pobre por causa disso, mas uma pessoa falar, upar uma foto e falar, eu quero essa foto no estilo de desenho da Ká, ou do estilo de desenho de E que não é fulano. muito difícil. Tá, até que ponto copywriting é o que é o ganha-pão dessas pessoas, sabe? Tipo, porque é todo um setor criativo. As pessoas às vezes não valorizam muito, eu acho. Tem uma questão que o pessoal acha que desenhar não é trabalho, que, sabe, essas coisas. As artes já têm esse estigma, não é de hoje. E aí eu acho que as E a pessoas coisa se complica com a facilidade e rapidez que é o chat GPT, o GPT já é e as desvalorizado outras. num geral. Tipo assim, se as pessoas já acham que desenhar não é trabalho, se é uma coisa que você pode gerar com um prompt, aí que elas não vão considerar mesmo, sabe? Aí tá falando da desvalorização de uma galera que literalmente ganha dinheiro com isso. Então, tipo, velho, o direito autoral é importante porque é o que bota pão na mesa dessa galera, sabe? E eu acho que tem a questão que... aí eu já deixo talvez um alerta e fica aí, hein? Vou plantar essa ideia. Até quando isso vai ser de graça? Porque... mas até as versões melhores, com mais refinamento, já são pagas. Porque hoje o GPT não se paga. Tipo, O 4 se paga, né? não, a OpenAI lá, OpenAI, dá prejuízo, ano após ano. Ela é uma empresa que, tipo assim, os usuários pagos dela não bancam o que ela gasta para poder se manter funcionando. Cada vez que uma trend dessa se espalha, quanto mais quando é uma coisa fofinha, assim, atrai mais público que vai ser, tipo, primeiros usuários que acabam entrando e acabam ficando, que depois se acostumam. É um rolê meio iFood dando cupom todo no dia início, e depois te deixa dependente e depois tem que pagar, sabe? E aí hoje, tipo assim, cada trend dessa, cada vez que uma desses movimentos, tipo, espalha rapidamente pra internet, que eles conseguem novos usuários, e mais do que isso, consegue a simpatia dessas É isso que eu pessoas. tava em mente. Quando a gente tá falando, por exemplo, o Estúdio Ghibli, que é algo que é muito gostável, muito lúdico, muito fofo, você pega aquilo e fala assim, como essa coisa fofa tá destruindo o meio ambiente? Não tá. Sabe? Não, eles não são capazes disso. Cada vez que eles fazem isso, eles conseguem um novo boost de confiança do mercado, que consegue mais investidor, que destrói mais o nosso futuro. E é com esse clima lá em cima que a gente vai terminar o eu não episódio, queria- galera. eu não queria A gente vai terminar jogar esse lá pra programa. cima. Vou fazer aqui uma gracinha, ó. Eu não queria terminar o programa no estilo apocalíptico, mas talvez o mundo acabe em algum Oh, momento amiga. por causa disso. Mas Não dito queria ser isso, o Cavaleiro do Apocalipse. mas também, Não, mas é bom pra mas, ter os alertas. mas eu acho que é assim, quem... A questão ambiental é bem importante pontuar É bem mesmo. importante. Hoje está se falando em construção de data center aqui no Brasil. Cara, sabe, a gente precisa de mais uma coisa, destruir a nossa natureza, já não tem o suficiente, sabe? Bota Tipo fé. assim. E acho que, não vou falar que o negócio é uma ferramenta, você usa como você quiser, às vezes facilita. Eu uso no meu dia a dia, eu não vou mentir, eu uso para algumas coisas, mas, claro, cara, já que vai usar, usa de forma consciente e usa de forma regulamentada. That's my E point. que falta muito para se regulamentar, inclusive, porque é algo novo. E que a gente falou isso em alguns episódios para trás, eu acho.
dificilmente o ritmo legal da Constituição, das coisas, vão acompanhar. Porque é outro ritmo, né? O ritmo algorítmico mesmo com que a coisa acontece. Falando de inteligências generativas, a gente está falando também de deep learning, que a máquina está aprendendo consigo mesmo. Então já não é nem um parâmetro humano mesmo. Sim. Né? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que a questão é, como toda boa tecnologia, ela evolui muito rápido. Muito. A gente demorou anos para ter, por exemplo, regulamentação com coisas de vazamento de informação pessoal na internet. Foi uma super conquista. O LGBT também foi uma super conquista. Tipo, tem que cobrar mesmo alguma regulamentação, porque as coisas estão andando muito rápido. O que era piada, tipo, esse lance de não saber fazer mão, de ser umas imagens vazias, daqui a 2 meses talvez já não faça mais uma piada sentido. de meses atrás, mas nem de anos. Então é só ficar atento, porque assim, não dá pra gente voltar atrás, não dá pra desinventar as coisas. Então vamos pelo menos dar uma cercadinha pra evitar de dar ruim. Já tem mais ruim, já tem dado pra tanta gente. Obrigado, amiga, pelo papo. Mais um pra nossa conta. E é isso. O nosso fun fact, que a gente já teve um outro podcast durante a faculdade. Toda vez que você revive esse tópico, aparecem umas pessoas lá. Saudosista do Undercast. Eu também sou. Se a gente tivesse continuado, a gente estava rico agora. Ai, que gente, foi antes de todo esse hype, né? Foi quando 2012, 2013. A gente upava no SoundCloud. Enfim, é história. Você quer deixar sua arroba de novo do Twitter? Não, né? Quem pegou, quem não pegou, deixa pra lá. Quem quiser continuar trocando ideia comigo. Tem um negócio, Roberto, eu vou dar um fecho. Eu vou dar fecho. Dá só uma olhada no like. Tem uma galera que ouve e que não dá um compartilhar, não bota no story. Você acredita? Feio, né? Feio, gente. Mico. Como diz a minha irmã, 17 anos, 18 agora. Gen Z, mico. E agora um mico. A pessoa ouve o podcast e não compartilha. Sabe o que eu tava pensando? Até a Jojo... eu pensei em outra publi. Dá um biscoito, dá um negócio pro LGBT. A pessoa que ouve o podcast, tá aqui curtindo, gosta do nosso papo e não dá um compartilhamento, ela faz menos pelos LGBTs que a Little Todd. Você não exclui ninguém, né, Jojo? Não. Isso aqui eu tô ajudando, dou um biscoito, dou uma coisa. Quem configura crime de LGBTfobia. Se você ouviu até o final... Proibido ser hétero durante esse mês. Entendeu? Se você ouviu até o final e você não compartilhou, você tá cometendo crime de ódio contra LGBTs. É isso. Especificamente. A Erika Hilton vai aparecer na sua porta de processo. Fazendo aquela jogada de cabelo. BUM! Não tolerarei. Jamais. Ouviu Frita comigo, não compartilhou? Bum, na tua cara. Eu acho que é isso sim, viu? Então contribui com nós para que o projeto continue existindo. Curte, compartilha e manda para quem pode fazer o mesmo. Beijo! Calma aí que tem mais uma parte. Esse é o Frita Comigo, um podcast de produção independente que só aconteceu graças a umas ideias malucas, muito café e gente criativa. Roteiro e apresentação, Robledo Magalhães. Vídeo e direção fotográfica, Cadu Passos. Produção e cenografia, Sara Valverde. Oferecimento e apoio, Café Magri. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima fritação.